Eu já estou aqui com o celular na mão porque chegou aquele momento que você pode mandar a sua pergunta para o nosso quadro Pode Perguntar. O assunto de hoje é a perda do poder de compra da aposentadoria. Quem me acompanha nessa manhã é a Adriana Zanardi, que já está aqui no estúdio do Bom Dia Cidade. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário. Aproveite, você pode mandar suas dúvidas pelo WhatsApp, vai aparecer na sua tela, é o 988 99 37 88. Tire suas dúvidas com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo e você? Tudo ótimo. Já vamos começar com a pergunta da Ivone, moradora de Campinas, para a gente acompanhar qual é a dúvida dela. Ó, tá aqui com a gente. Ela diz o seguinte: me aposentei em 2002 com 28 anos de contribuição. Na época, recebia um valor equivalente a 4 salários mínimos. Porém, meus recebimentos foram perdendo valor ao longo dos anos. E hoje recebo apenas um salário mínimo. O que devo fazer? Bom, essa pergunta é bastante complexa, porque tudo em previdência é bastante complexo. O que acontece? Primeiro, ela tem que verificar o prazo. Quando uma pessoa se aposenta, ela tem 10 anos de direito para pedir a revisão dessa aposentadoria. Então, como ela está dizendo que se aposentou em 2002, a se confirmar esta data, de fato, ela já teria perdido esse prazo. Segundo, é muito comum as pessoas fazerem essa conversão do valor da aposentadoria para números de salários mínimos. Porque o salário mínimo, quer queira, quer não, acaba virando indexador para a gente, né? Para tudo. E não existe isso. Quando você se aposenta, a carta de concessão ela não vem em número de salários mínimos, ela vem com o valor da aposentadoria que reflete a média das contribuições desse segurado. E aí o que acontece? Quem ganha acima de salário mínimo, quando há o reajuste da aposentadoria, sempre tem um reajuste menor em percentual do que quem ganha abaixo do salário mínimo, ou quem ganha salário mínimo, perdão. Então, isso, ao longo dos anos, vai gerar essa defasagem. Então, suponhamos que o ano passado o salário mínimo recebeu um reajuste de 5%. Quem ganhava acima do salário mínimo recebeu 4,5%. Isso, ao longo dos anos, vai gerar essa diferença que ela está dizendo. Então, essa correção, propriamente, não tem o que fazer. Tá? É uma correção que acontece em todos os casos. Não tem como. A maioria das pessoas fazem essa conversão e isso não tem como corrigir. Agora, pode ser que, de fato, em alguma aposentadoria, essa diferença decorra de alguma situação. Aí isso tem que ser analisado por um especialista, porque aí tem que avaliar, dentro do processo de concessão da aposentadoria, o que foi efetivamente considerado, o que foi posto, para verificar se tudo que a pessoa contribuiu na vida inteira foi levado em conta no momento de conceder o benefício. Se está nesse cálculo, então. Exato. E existe alguma forma de reduzir essa perda ao longo dos anos ou não? Todo mundo corre esse risco, digamos assim, desse reajuste e, consequentemente, essa perda? Todo mundo. Todo mundo está sujeito a isso, porque quem ganha acima do mínimo está sujeito a esse reajuste menor que o mínimo e isso vai ficando defasado ao longo dos anos. Então, agora, se não houve erro na concessão, aí essa perda ela vai ser natural mesmo, as pessoas vão perdendo esse poder de compra. Tem até mais uma dúvida aqui do Celídio de Sumaré, perguntou o seguinte: gostaria de tirar uma dúvida sobre a questão da aposentadoria. Eu tenho 47 anos e 29 anos de registro. Gostaria de saber se quando eu completar os 35 anos de registro, eu consigo me aposentar. Se eu conseguir, o valor é menor? Na verdade, ele não vai conseguir mais com 35 anos de contribuição, porque depois da reforma da Previdência que nós tivemos em 2019, ninguém mais se aposenta com esse tempo. Ele só se aposentaria se lá em 13 de novembro de 2019 ele tivesse os 35 anos de contribuição. E aí ele entraria no que a gente chama de regra do direito adquirido. Como ele não tinha, hoje ele está dizendo que ele tem 29 anos, o que vai acontecer? Ele precisa fazer um estudo que se chama planejamento previdenciário, onde nós vamos levantar efetivamente todo o tempo de serviço dele, porque, por exemplo, se for um registro único 29 anos, é só isso que ele tem mesmo. Precisa ver se de repente tem um período de trabalho rural que dá para incluir e aumentar esse tempo de contribuição. Se em algum momento da vida dele ele trabalhou com atividade especial, e aí é possível também aumentar esse tempo de contribuição. Se ele teve algum processo trabalhista que envolveu algum período de trabalho que não estava na carteira, isso também vai ser considerado. Então, tem uma série de requisitos e situações que vão precisar ser analisadas para verificar quando efetivamente ele vai atingir o direito de se aposentar, porque ele pode se enquadrar em algumas das regras de transição que vieram com a reforma ou efetivamente só se aposentar com 65 anos de idade. E até tem uma dúvida que muita gente acaba tendo, que é a seguinte: se a pessoa ainda não se aposentou, é o caso dele que está nessa expectativa,
Como ele faz esse cálculo? Tem uma maneira simplificada de entender qual que vai ser essa projeção, o que ele perde nesse cenário assim de valores? Não, não é simples, infelizmente. A cada reforma da Previdência que nós estamos tendo, as situações estão ficando mais complexas. Então não é mais como antigamente, eu preciso ter 30 anos de contribuição, não tenho idade mínima e me aposento e nos últimos 3 anos vou lá e pago o teto máximo, que é a regra muito antiga, que ainda algumas pessoas acreditam que exista, é essa. E não é assim, porque vai ser feita uma média dos valores. Como tem várias regras de transição, ele pode se encaixar em mais de uma e uma ser melhor que a outra. Então, não é efetivamente um cálculo simples. Simplesmente somar o tempo que trabalhou e calcular a média dos salários, nem que seja numa planilha de Excel. Não é assim, infelizmente. São muitas dúvidas, eu sei que você aí de casa tem várias curiosidades. Daqui a pouco, depois do Bom Dia Cidade, a doutora participa com a gente de um bate-papo ao vivo pelas redes sociais para tirar, viu, todas as suas dúvidas. Então, você consegue participar acompanhando ao vivo daqui a pouquinho. Eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada pelas orientações. Obrigada.